Fala, meu querido Jefferson Pandolfo, amigo do coração, que saudade de você. Como é que você Tudo tá? bom? Tudo Tudo legal? certinho, Léo? Tudo bom? Tudo bem? Gosto muito dessa vinheta, eu fico animadíssimo. Gostei muito da Eu também, trilha sonora. Estamos eu estava aqui começando. É isso aí. tentando. Muito bom. Estamos começando mais uma live aqui no canal do EduNet. Hoje a gente traz esse meu querido amigo de longa data, também sócio fundador aqui na EduNet, Jefferson Pandolfo, grande especialista no mundo da educação à distância, trajetória incrível em várias instituições de ensino. Hoje está aí atuando como consultor de uma das importantes empresas de consultoria em educação no Brasil, Roper. Doutorando, né, Pandolfo? Trabalhando pra caramba, estudando pra caramba e ainda fazendo outros tantos projetos aí. Quer, Pandolfo, antes da gente começar o nosso tema aqui, que a gente vai falar dessa coisa toda que está rolando aí no EAD, o futuro do EAD, como se preparar para os desafios, a coisa que está acontecendo agora, né, nessas mudanças. Quer contar um pouquinho da trajetória, dar um oi para o pessoal e aí a gente começa aí com o nosso tema? Pode ser. Bem-vindo, muito legal estar contigo. Bom, muito obrigado. Obrigado, show de bola. Legal, muito bom sempre estar aqui nesse canal, aqui nesse nosso canal, construindo informações, principalmente porque, Léo, eu estava aqui pensando, a gente sempre teve o objetivo de compartilhar coisas que fossem muito atuais, que pudessem auxiliar gestores, coordenadores, líderes e instituições de ensino a melhorar a sua operação, a sua vida acadêmica, a experiência do estudante e os seus resultados, né? E aí você falou que agora em um minuto me deu tipo assim todo um overview, um feedback aqui de coisa que a gente já fez junto desde polo virtual lá em 2014, programa durante a pandemia para ajudar as instituições e os coordenadores, toda semana live, Educação do enfim, aqui estamos. futuro. E aqui estamos nós para tratar de um tema que é super importante diante do que a gente tem vivido com relação à legislação da educação à distância e os seus desdobramentos, considerando o atual cenário e a competitividade desse mercado aí que é tão importante e que ajuda tanta gente. É isso, né? A gente está passando por um momento aí, inclusive a gente está acompanhando vários conteúdos aí em outros canais, né, sobre esse assunto que aconteceu recentemente. Acho que a gente pode chamar de mudança, né, Pandolfo? Uma mudança proposta aí pelo Ministério da Educação em algumas dinâmicas do EAD, que eu acho que é um tema importante para a gente discutir, até porque a gente precisa entender se isso vai na contramão, se vai a favor, quais são as repercussões positivas e negativas. É claro que existem os dois lados, mas acho que discutir o tema é importante quando a gente fala hoje de um mundo conectado, onde pessoas têm acesso à educação mais facilitada através do EAD, onde a gente já tem uma série de pesquisas e informações que corroboram a importância da educação à distância. Então, acho que é esse o tema, né? O que está acontecendo com o EAD no Brasil hoje e como é que isso vai repercutir aí na regulamentação, nos impactos dessa regulamentação, né? Então, acho que, começando por esse tema aí, que é tão importante para a gente estar discutindo agora, né? Tá. O que está acontecendo nesse momento é que a gente tem um freio em todas as ações da educação à distância sem saber exatamente por que esse freio está acontecendo, né? Primeiro, assim, acho que é importante, não é o nosso objetivo aqui falar sobre a história da educação à distância, até porque a gente tem o nosso amigo João Vianney, que tem um documentário super legal que foi feito há algum tempo atrás, mas o que é importante, Léo, é que o país, o Brasil, ele é bebê, ele é recente. Vamos até refazer a frase, né? O que é importante, né? O Brasil, ele é um país que nasceu atrasado na educação à distância, perto dos seus países vizinhos ou de outros países do mundo, né? Você pega o Equador, por exemplo, a educação à distância já existe há 80 anos que se faz educação à distância. Então, assim, a educação à distância, ela tem muito a ver com o desenvolvimento, com a necessidade do desenvolvimento que a gente precisava no Brasil da formação dos professores, dos cursos de licenciatura, dos cursos de pedagogia. E assim, eu estou na educação à distância há 24 anos, nesses 24 anos, e ela não tem mais do que isso, a gente viu a coisa sair de encontros presenciais nos polos por necessidade de um sistema satelitário, onde era necessário que o polo tinha uma antena via satélite para pegar um canal, para pegar as imagens, pegar o conteúdo
que era ministrado em sala de aula, até esses sistemas que a gente tem hoje em dia, esses sistemas que são muito fáceis de se lidar, onde tudo funciona de maneira por meio de streaming e a leitura passou a ser vídeo e os vídeos cada vez mais curtos numa geração para atender uma geração dos nativos digitais. Inclusive, é legal até lembrar disso, que a educação à distância, nesses 20 anos, vamos dizer assim, ela tem uma mudança no perfil do seu estudante, né? Se 10, 15 anos atrás o ingressante da modalidade à distância era aquela pessoa acima de 35 anos, porque não tinha conseguido, por algum motivo, cumprir com a sua formação no passado, agora a gente tem mais ou menos o mesmo perfil, a mesma faixa etária de alunos do presencial e de alunos da educação à distância. Então, o que é o entendimento da educação à distância? É uma modalidade conectada, né, que é recente no país, mas que ajudou o país a se desenvolver, principalmente na formação de professores, onde a gente tinha uma carência, e por alguns motivos, entre eles, inclusive, financeiros, as pessoas, né, quem sabe, gostariam de estudar numa instituição de maneira presencial, mas por alguns motivos, financeiro, tempo, condições, você trabalha o dia inteiro, como é que você faz para frequentar uma universidade todos os dias, de segunda a sexta, muitas vezes para ver um conteúdo que você pode ver, fazer, estudar, desenvolver de maneira online. Então aqui já tem uma coisa, né, que essa revolução digital que a gente está vivendo exige que as instituições de ensino sejam cada vez mais criativas com as suas metodologias para conseguir engajar e ter a participação dos alunos em sala de aula. Caso contrário, eu posso fazer sozinho de maneira virtual na minha casa, no meu equipamento, em qualquer outro lugar. Ô Pandolfo, você falou uma coisa, antes da gente entrar efetivamente nessa coisa da legislação nova, da regulamentação nova, você falou um negócio aí que me chamou a atenção, assim, né? Não há muito tempo, mas com uma evolução muito grande nas tecnologias educacionais, né? Então, assim, eu me lembro da época dos satélites e das fitas de videocassete. De lá para cá, muita coisa mudou, não só a forma da gente entregar a aula ou a videoaula, mas metodologias, novas tecnologias. Melhorou, né? Faz sentido a gente dizer que com essas alternativas tecnológicas de educação, a gente tem hoje a possibilidade de entregar mais educação para mais pessoas, não é isso? De melhor qualidade, inclusive. Sim, você imagina quando a coisa toda começou, antes desses 20 anos, a gente tinha um tripé atrás da sala de aula que gravava uma aula de 3, 4 horas expositiva de um professor, gravava aquilo numa fita VHS, num DVD e depois distribuía nas prefeituras para fazer a formação dos professores. Então, em 20 anos, nós saímos de um sistema de uma fita VHS, de uma aula expositiva de 40 minutos, por um conteúdo que é cada vez mais multimediático, onde o aluno tem acesso a recursos digitais, a biblioteca virtual, a laboratórios virtuais, a simuladores, a infográficos, a vídeos de diferentes formatos e tipos de edição, a e-book, a exercício de fixação. Então, tipo assim, a aprendizagem agora ela é multimediática. Até porque, a tua provocação, a tua pergunta ela é boa, a gente fala em diferentes estilos e diferentes perfis de aprendizagem. Na verdade, assim, é muito difícil você... Claro, a gente inclusive tem um questionário que a gente pode indicar para as pessoas conhecerem um pouco mais o seu tipo de perfil, mas é muito difícil você dizer que você só aprende de uma maneira. Então, o que a gente percebe hoje em dia é que a produção dos conteúdos ela é cada vez mais multimediática para atender os diferentes perfis dos estudantes. Essa que é a brincadeira. Então, as metodologias, obviamente, elas avançaram muito, até porque, Léo, assim, a gente vive nesse mundo conectado que traz para a galera novas exigências, um novo perfil, uma nova maneira de se comportar. Então, por exemplo, você pega os infoprodutos, que é uma coisa que nos últimos 10 anos cresceu muito no Brasil por consideração da participação dos infoprodutores, né, os influenciadores digitais, que conseguem, de certa maneira, ser autoridade num determinado assunto e chamar a atenção da galera num determinado tema. Quando você olha para esse universo dos infoprodutores, dos produtores de conteúdos digitais, eles souberam usar muito bem as plataformas para conseguir fazer com que seus alunos tivessem uma boa experiência de aquisição e de jornada do estudante. Então, do que a gente está falando? Facilidade na página, facilidade para comprar, para fazer a matrícula, para acessar o ambiente virtual de aprendizagem. E quando acessa o ambiente virtual de aprendizagem, ele é simples, é conteúdo no meio da tela, menu do lado esquerdo.
Muitas vezes, a gente tem alguns ambientes virtuais de aprendizagem que, por melhor que sejam, você tem uma série de cliques, de conteúdos integrados por meio de LTI, que é um modelo de integração que a gente chama, onde o clique do aluno é infinito. Para navegar um conteúdo, ele tem que dar centenas de cliques. E aí, obviamente, considerando o mundo que a gente vive conectado nesse aparelhinho, a experiência é péssima, desanima os alunos. Então, Léo, sim, a tua pergunta, a provocação é muito boa. A gente vive uma mudança muito grande nos formatos, nos modelos, justamente para atender esse novo perfil dos estudantes. Achei legal que você comentou aí de uma possibilidade da gente oferecer um link para as pessoas entenderem o seu perfil de adaptação à educação, né, de conhecimento, de construção do conhecimento. Depois, a hora que você resgatar aí, a gente coloca na descrição do vídeo aqui para o pessoal poder clicar e ter essa oportunidade aí. Bom, se a gente falar só disso, a gente faz uma live e depois fazemos outra, né? Então, vamos... Nós podemos, inclusive, sabe que eu estava lá no GEDUC esse ano e encontrei lá o professor Idelfrânio, deu uma palestra fantástica lá de Fortaleza, e ele faz no dia do professor, dia da educação, ele faz uma live de 24 horas. Já deixa a provocação para você aí, no dia do aniversário da EduNext, a gente fazer uma live de 24 horas, porque, cara, pode emendar um assunto no outro, que a gente tem assunto para muito mais do que 24 horas seguidas. Então, assim, Léo, claro vamos trazer uns convidados também aí para essa live aí para a gente rodar, né? Muito claro bom. Que o tema é a gente falar sobre esse novo momento da educação à distância e essa questão da legislação, mas essa fala, essa introdução, ela é super importante até para a gente entender contexto, né? A gente entender contexto. E o que é esse contexto dessa fala até agora, né? Para a galera entender e para a gente sintonizar e ir para frente no que é o nosso desafio dessa live aqui, que é para falar desses desafios das questões regulatórias. É que a modalidade à distância se desenvolveu de maneira rápida no país, agregando estas novas tecnologias educacionais que puderam converter para uma melhor experiência dos estudantes, que passa a conseguir desenvolver os seus conteúdos, as suas competências com conteúdos multimediáticos que são mais aderentes ao seu perfil e à sua necessidade. Porém, olha só, porém, contudo, todavia, entretanto, as instituições de ensino ainda precisam fazer uma tarefa muito grande, que é melhorar a sua operação acadêmica, a sua gestão e essa questão da jornada e da experiência do estudante. Por quê? Porque a gente tem um cenário muito desafiador no país, a gente tem os grandes grupos educacionais que possuem um market share gigante, 58% de market share dos alunos da graduação do ensino superior. Então, as instituições que não são os grandes grupos educacionais, elas precisam entender como os grandes grupos educacionais se movimentam e conseguir criar as suas próprias estratégias diante desse cenário cada vez mais desafiador, cada vez exige mais. Como que a gente faz isso, para a gente não ficar só dizendo, né, as instituições precisam fazer? Como que a gente faz isso? É entendendo cada vez mais o seu mercado regional e criando alguns diferenciais, e aí você está nessa live, a gente vai falar ela, logo depois da gente falar um pouquinho desse desafio, dessa coisa da portaria 528 e dos outros desafios e desse cenário que a gente vive. Então, fica com a gente, assista a live até o final, que eu vou falar para você, vou construir com vocês aqui um pouquinho de quais são os diferenciais que a gente pode criar para tentar contornar esse momento desafiador. Muito legal. Bom, vamos lá. Regulamentação 528, portaria 528, né? Perfeito. Essa mudança da abertura de cursos, polos, enfim, uma série de situações aí no mundo da educação à distância brasileira. E aí, Pandolfo, como é que é esse negócio? Tá, bom, vamos lá, né? Vamos dar um contexto todo aqui, vamos falar o que está acontecendo agora, hoje, e vamos tentar olhar um pouquinho para frente, né? De novo, né? Sem querer parecer olhando para o passado, né? A educação à distância é o maior e o melhor programa de acesso à educação superior que o país já teve. Nós não tivemos até hoje nenhum tipo de financiamento de ProUni, de FIES, de Universidade Federal, de qualquer tipo de situação que pudesse levar ao ensino superior a quantidade de alunos que a educação à distância fez durante todo esse tempo que está se desenvolvendo.
antes da gente falar desse novo momento, da portaria 528, do que está acontecendo agora e dessa visão de futuro, é importante a gente lembrar de algumas coisas que remetem e que são as realidades da educação à distância. Não existe nenhum programa de incentivo, de desenvolvimento da educação e de formação superior que conseguiu desenvolver ou levar ao ensino superior a quantidade de pessoas que na educação à distância conseguiu. Não foi o ProUni, não foi o FIES, não foi nenhum tipo de instituição federal que conseguiu dar tantas oportunidades, formar tantas pessoas no ensino superior quanto o EAD conseguiu. Então, a educação à distância é mola propulsora de desenvolvimento da sociedade. É por meio da educação à distância que as pessoas que jamais poderiam sonhar e ter condições em estudar estão formadas, estão estudando, estão desenvolvendo a sua carreira. Por quê? Porque o acesso público nem sempre é o mais adequado. Tem uma frase que diz o seguinte, que é oportunidade sem acessos, oportunidade sem apoio, não quer dizer muita coisa. Então, mesmo com uma vaga numa instituição pública, o estudante ele precisa passar para essa vaga, ele precisa se deslocar muitas vezes, ele tem custo, ele precisa movimentar uma série de coisas. A educação à distância não, a educação à distância é ela que permite que a pessoa consiga conciliar a sua vida moderna, a sua vida de tarefa, a sua vida de trabalho, a sua vida de dona de casa, a sua vida de pai, de mãe, para conseguir conciliar com seus estudos e se desenvolver. E a outra coisa é que não existe outra maneira de se desenvolver pessoalmente se não for profissionalmente, se não for de maneira formal, se não for por meio da educação. Já existem estudos dos mais variados que comprovam que quanto maior é o grau de formação, de escolaridade de uma pessoa, melhor é o seu desenvolvimento social, o seu desenvolvimento profissional, melhor é a sua renda, melhor é o seu conforto, melhor são as suas condições de vida. Então é muito importante a gente dizer isso, porque parece que existe uma caça às bruxas à educação à distância por algum motivo que não se sabe ao certo, não está muito claro qual é diante desse contexto que a gente está vivendo. Então, quem está nos assistindo, é muito importante que a gente entenda que a gente vive num país onde foi a modalidade à distância que permitiu com que um contingente de milhares e milhares de pessoas, de milhões de pessoas, tivessem acesso ao ensino superior e pudessem mudar a sua trajetória de vida. E aí... Ô, Pandolfo, antes, vamos lá, porque tá muito bom esse papo, assim, que eu acho que também a gente precisa lembrar de algumas coisas, assim, né? Nós temos no Brasil, há muito tempo, uma política de educação que valoriza muito a educação superior, né? O meio termo da formação do indivíduo no campo profissional, diferente de alguns países, passa um pouco longe daquela questão prática, né? De você entrar num curso técnico ao invés de um curso de formação superior. Então, assim, o Brasil vem a longa data incentivando essa coisa do ensino do ensino superior como formação de carreira e importância de carreira. Isso é realmente fundamental, você dar acesso a uma população que não consegue ir para uma universidade pública ou, eventualmente, para um curso presencial, né? Então, aí que está o grande mote da educação à distância, né? Trazer para dentro da sala de aula virtual pessoas que não teriam capacidade, não poderiam nunca frequentar uma sala de aula presencial ou, eventualmente, até uma universidade pública. É isso, Léo, é isso. A educação à distância, ela permite que essas pessoas que, de certa maneira, por vários motivos, entre eles de existir uma instituição na minha cidade, né? Os polos de educação à distância permitiram isso, né? Você tem 70% dos municípios do Brasil que tem menos de 30 mil habitantes. Esses municípios não tinham educação superior. Então, foi o polo da educação à distância que deu possibilidade que essas pessoas elas estudassem. Agora, sim, Léo, você fala dessa coisa dos cursos técnicos, dos cursos superiores, isso é uma dicotomia que a gente tem, é um celeuma muito grande, a gente precisaria reverter isso, né? A gente vive num país que tem uma escassez de professor, onde não existe motivação nenhuma para ser professor. Aqui em Maricá, aqui do lado de Niterói, aqui, um município que é muito rico por consideração dos royalties do petróleo, teve um concurso público agora, alguns dias atrás, para professor
da rede pública municipal, salários a partir de R$10.000, teve 12 mil candidatos do Brasil inteiro, porque essa não é a realidade. Essa não é a realidade que a gente vive. Então, assim, não existe incentivo para a pessoa desenvolver uma formação de outros níveis. Estou falando do professor, porque é uma delas que a gente vive, que existe uma escassez muito grande, assim como não existe uma valorização dos cursos técnicos. Por outro lado, existe uma supervalorização de algumas áreas que possivelmente a gente vai ter problema. Inclusive, a gente tem alguns estudos que mostram que o curso de medicina é um deles. Logo, a gente vai ter no Brasil mais médico do que qualquer um outro lugar do mundo. E o problema dos médicos do Brasil, o problema não, né? A situação que a gente tem é que eles não se interiorizam, né? É muito difícil a interiorização. Então, a gente vai observar nos próximos 10 anos uma quantidade de médicos muito grande nas capitais e nos grandes centros. Tomara que essa galera se distribua e a gente consiga, assim, interiorizar a medicina e atender o interior. Mas a gente precisaria, na verdade, valorizar os cursos técnicos e as outras formações, sem ser aquelas formações consideradas elitizadas, né? O curso de Direito, por exemplo, é um dos cursos que é um dos cursos que mais tem número de alunos no Brasil, e eu confesso para você que com a inteligência artificial generativa e com as mudanças que a gente vive, é um curso que, embora quem sabe todo mundo deveria fazer, é um curso que vai precisar se reinventar muito nos próximos anos. Nós vamos certamente marcar mais uma live aí para a gente entrar exatamente nesse conteúdo, né? A gente falar de inteligência artificial, obviamente, é muito importante, até porque eu sei que você está dedicado aí no seu doutorado a olhar muito para essa coisa toda. Né? Pois é, você falou no início, pediu para me apresentar, eu acabei não me apresentando, porque mais do que a gente, de certa maneira, é o que a gente faz. Mas você falou do doutorado, e eu estou numa missão, que é um desafio muito grande, que eu estou fazendo doutorado em educação, com linha de pesquisa na área de inteligência artificial, para entender como que isso pode impactar a educação. Essa educação, e aí é importante também a gente dizer, antes da gente entrar na nossa brincadeira, essa educação que por alguns motivos se tornou cada vez também mais pasteurizada, mais padronizada, com menos interação, tutor passivo. Não era isso que a gente queria, né? Educação à distância não é de qualidade, não é isso. Mas hoje a gente tem alguns modelos que eles têm uma operação muito enxuta, e aí o que a gente tem é uma coisa que é bom e é ruim, que é essa briga de preço. É bom para o aluno, porque tem possibilidade de estudar numa instituição de ensino com preços cada vez mais acessíveis, mas ela é muito ruim para o mercado e para as instituições de ensino, porque ela não dá possibilidade de todas as instituições de ensino entrarem, brigarem com isso, porque uma operação de educação à distância é uma operação que ela é cara, e não tem lógica nenhuma, sabe, Léo? Nos outros lugares do mundo, um curso EAD e um curso presencial é mais ou menos a mesma coisa. Tem lugares que um curso presencial um EAD é mais caro do que um presencial. Então é uma lógica meio invertida. Outro tema super legal para a gente falar sobre essa coisa do hibridismo, né? Educação híbrida e todo esse conteúdo de educação presencial versus a distância, conjuntos, se unindo e tirando o melhor proveito de cada uma das coisas. Bom, Pandolfo, vou responder. É isso, né? A gente vai para um monte de lugar e é muito legal, porque já vai dar tema para outros encontros, mas isso. Vamos aqui, porque daí ali na frente a gente volta nisso que você acabou de dizer sobre as instituições de ensino que estão olhando para o mercado de uma maneira diferente. Mas antes disso, é importante a gente entender esse contexto da portaria e o que isso está mexendo ou mostrando para o mercado, sinalizando para o mercado algumas coisas importantes aí. Então, bora lá nesse contexto. Beleza, agora vamos entrar no nosso assunto aqui, portaria 528, o que está acontecendo com a educação à distância, para onde é que a gente vai. É importante lembrar que essa coisa toda, ela não é de agora, ela não é desse ano e ela não é dessa semana. A brincadeira toda começou lá no finalzinho de outubro, os últimos dias de outubro, quando o Ministério da Educação apresentou, o INEP apresentou os dados do Censo do Ensino Superior 2022 do ENAD. Foi isso que aconteceu, né? A gente teve a última semaninha, acho que foi no dia 31 de outubro de 2023, o INEP vai lá e apresenta os dados do ENAD de 2022, e aí vem a trupe do ministro dizendo que os cursos de educação à distância tinham tido notas muito ruins e que 10 mil cursos tinham sido avaliados e apenas 5% tinham alcançado uma nota máxima, e que as instituições privadas tinham uma nota pior do que a pública.
Mas, de certa maneira, Léo, o que a gente observou ali foi o seguinte, assim, né? A gente teve em 2022 um crescimento muito grande da modalidade à distância. A gente teve 73% dos novos alunos dos ingressantes em 2022, eles elegeram a modalidade à distância. E quando a gente fala dos cursos de pedagogia, de letras, de licenciatura, aí mais de 80% dos alunos que entraram em instituições particulares, elegendo a modalidade à distância. Então, assim, foi um discurso um pouco vazio, Léo, porque logo depois que os dados foram apresentados e o ministro falou que ia haver retaliação ao EAD, que os números estavam muito ruins, que precisaria criar uma agência reguladora da educação superior, né, nos modos como a gente tem da Anatel, da ANAC, a gente teria uma agência nacional, coisa que não tem muito sentido, uma vez que a gente tem séries, a gente tem INEP, a gente tem avaliação feita pelos avaliadores, credenciamento, recredenciamento de curso, reconhecimento de curso, enfim. Logo depois que o ministro deu essa declaração dizendo que havia necessidade de criar uma agência reguladora e que a educação à distância não tinha performado do jeito que deveria, que era muito inferior aos cursos presenciais, obviamente se começou a estudar todos os dados e entender se isso de fato era a realidade. Rapidinho, a gente teve várias instituições, a Roper foi uma delas, que fez os estudos e mostrou, né? A gente foi lá e separou a formação geral e a formação específica. E mostrou, por exemplo, que no ENAD de 2022, na formação específica, aquela que avalia os conteúdos que estão vinculados à formação geral, específica dos alunos, ela dizia o seguinte, ó, no EAD os alunos tiveram 40% de acerto e no presencial eles tiveram 39%. Então, um ponto percentual, não existe diferença. Né? O presencial e o EAD neste quesito de formação específica, que é a formação específica do curso, parece mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente olha a formação geral, que é o outro item, né, o ENAD dividido em formação geral e formação específica, a gente também quase não teve muita diferença. Quando a gente olha para a formação específica, os alunos da educação à distância tiveram 60% de acerto e os alunos do presencial tiveram 57%. Um pouquinho a menos, mas é uma diferença insignificante perto do que é a realidade. Então, me parece assim, Léo, me parece que é a verdade, que assim, se o EAD é ruim, é tão ruim quanto o presencial. As duas modalidades são ruins, né? Se a gente pensar em dados de PISA, em empregabilidade dos nossos alunos, em desenvolvimento de competência, no que pensa o mercado, as duas modalidades elas estão devendo muito, elas têm muita coisa para fazer. Mas não é possível, em hipótese alguma, afirmar que a modalidade à distância possui menos qualidade do que a modalidade presencial. Até porque a gente tem cursos ruins na modalidade presencial em instituições públicas e privadas. E a gente tem cursos ruins na modalidade EAD em instituições públicas e instituições privadas. Os dados, eles são claros. Então, o que deveria fazer é criar uma legislação ou apertar ou frear estas instituições que possuem baixos indicadores, que possuem baixas notas, e isso é possível de ser feito. Então, não se sabe por quê. Eu confesso para você, Léo, que eu desconfio que por algum motivo político, de novas políticas bastante voltadas ao assistencialismo, que é o que a gente tem, se quer aqui fazer uma retomada do papel das instituições públicas. E a gente já tem, né? A gente teve uma portaria, essa 528, que a gente está falando aqui, que proibiu a abertura de novos polos e novos cursos. A gente tem a Universidade Federal do Piauí, Instituto Federal do Piauí, abrindo novos cursos e abrindo novos polos. Então, me parece, e aí aqui eu vou falar como profissional da educação, analisando todo o cenário, que o freio que está acontecendo agora na educação à distância, o bloqueio que a gente tem com relação à abertura de novos polos e de novos cursos, em continuar desenvolvendo a modalidade à distância da maneira que ela está desenvolvendo, nada tem a ver com nota de ENAD, com censo da educação. Porque quando a gente olha para os resultados são muito parecidos. No ENAD, inclusive, a educação à distância, em alguns pontos, sai melhor do que o presencial. Me parece que o que está acontecendo é uma tentativa
de retomar a posição das universidades, das instituições públicas, e aí a gente está falando das universidades federais, das universidades estaduais, das universidades federais, dos institutos federais que estão presentes em todo o Brasil. Por que, Léo? Porque as instituições públicas também estão passando por um problema que até então parecia que era inerente às instituições particulares, que é ociosidade de vaga e evasão. Então, nem de graça o aluno quer estudar. A universidade pública tem vaga sobrando em todos os cursos, tirando 2, 3 cursos aí, que é medicina, psicologia, direito, enfermagem nem é tanto. O que a gente vai ver é justamente isso, que é nem de graça o aluno quer estudar. Então, ociosidade de vaga, inclusive nas universidades públicas, e uma evasão, uma desistência que beira a 50%, 60%, tanto nas instituições públicas quanto nas privadas, tanto nos cursos presenciais quanto nos cursos EAD. Então, dado este contexto de que existe uma caça às bruxas, e um dos motivos pode ser uma política de governo, uma política pública de querer esse assistencialismo das instituições federais, o que a gente viu, então, de lá para cá, do finalzinho de outubro do ano passado, de lá para cá, foram uma série de portarias, de notas, de falas, levando o EAD a uma categoria inferior e bloqueando algumas situações. Uma das situações é essa que a gente falou agora, que é a portaria 528, que proíbe a abertura de novos polos e de novos cursos até março de 2025. As instituições, elas não podem mais abrir novos cursos de educação à distância e nem podem abrir novos polos, não podem continuar fazendo a sua expansão. Antes disso, antes da portaria 528, a gente ainda teve a mudança na legislação com relação à licenciatura, aos cursos de pedagogia, exigindo que os cursos de licenciatura, os cursos de pedagogia, tenham, a partir de 2025, pelo menos, ou ao menos 50% da sua carga horária ministrada de maneira presencial. Ora, Léo, olha, todo mundo que está nos assistindo, né? A gente teve uma expansão muito grande dos polos de educação à distância para conseguir atender aos pequenos municípios. O pequeno município com 10 mil habitantes, com 15 mil habitantes, com 10 mil habitantes, onde muito difícil uma instituição, seja ela qual for, iria montar uma unidade para atender uma demanda muito pequenininha. Então, o que a educação à distância possibilita? Você tem um curso onde tem 2 alunos matriculados num polo, 3 alunos matriculados no outro, 5 alunos matriculados no outro. E a sede, a instituição, ela consegue reunir esses alunos numa única turma e então viabilizar que o professor consiga fazer momentos síncronos da aula, que esses alunos consigam participar. O curso de licenciatura, de pedagogia e outros cursos, Léo, é importante dizer, por suas DCNs e por suas características, já não eram realizados de maneira 100% à distância. Aliás, é importante que todo mundo saiba, não existe nenhum curso autorizado no Brasil que possa ser feito 100% à distância. Os cursos, eles exigem que exista um momento presencial. E os cursos da área de saúde, os cursos da área de engenharia, são dotados de estágios, de práticas profissionais, de uma série de atividades que são inerentes a serem realizadas no mercado. E o curso de licenciatura, os cursos de pedagogia também, com muita atividade prática, muito estágio a partir do 3º, do 4º período, muita atividade prática. Então, o que eu estou dizendo aqui? Uma caça às bruxas e um freio no EAD por condição de uma fala que remete ao ENAD, mas quando a gente faz uma análise, de fato não é isso. Analisando todo um contexto, parece que essa questão de uma vontade de uma retomada das universidades públicas pode estar levando a essa caça à modalidade à distância que é executada pelas instituições particulares, as instituições privadas. Isso, inclusive, é uma coisa importante. As universidades públicas perderam o bonde do desenvolvimento do EAD. Foram elas que começaram o EAD. Por que elas não continuaram desenvolvendo educação à distância? As universidades particulares, privadas, rapidinho tomaram o mercado e agora os caras estão entendendo que não estão mais conseguindo fazer o desenvolvimento dos programas nacionais de educação que a gente tem. PNE, inclusive, Plano Nacional de Educação, tem lá uma meta muito clara de elevar a quantidade de jovens de 18 a 24 anos no ensino superior, que no nosso caso é muito abaixo dos nossos países circunvizinhos, e não consegue de jeito nenhum, por vários fatores, justamente o que a gente estava dizendo, que o aluno nem de graça hoje em dia quer estudar, porque ele tem uma dificuldade de propósito, diante desse mundo de possibilidade. Vou na universidade para fazer o quê? Né? O cara está entendendo que
eu posso tomar outros caminhos, embora esta não seja a verdade. O aluno, qualquer pessoa, a gente precisa estudar para se desenvolver. E aí, Léo, voltando aqui na portaria 528, o que a portaria faz, ela faz isso. Ela dá uma trava nos cursos de graduação à distância, abertura de curso, abertura de polo, e a outra portaria travando ou exigindo que 50% de um curso de licenciatura seja ministrado de maneira presencial. Considerando o modelo de operação onde a gente reúne aluno de um polo, de outro, possivelmente a gente vai ter o fechamento de polos e de cursos de pedagogia em cidades com poucos alunos, porque vai ficar inviável para uma instituição de ensino contratar um professor numa cidade pequena para dar aula para 2, 3 alunos matriculados. É isso. Muito legal. É inegável, né, que a gente precisa de políticas públicas de desenvolvimento das universidades públicas no Brasil, né? Isso é fato, assim, até porque a universidade pública, além de um agente de educação, ela tem também um contexto muito importante de produção científica, né, de produção de conhecimento científico. Coisa que as universidades particulares têm um pouco mais de dificuldade, né, de construir grandes programas de produção científica, enquanto as universidades públicas têm um foco muito grande nisso. Você estava falando, Pandolfi, eu me lembrei, faz algum tempo que eu não acompanho muito esse mundo da educação pública, mas eu me lembro na época lá que a gente gerenciava lá os polos, né, tinha os polos de algumas instituições. Eu me lembro muito da Universidade Aberta do Brasil, né? Um programa de educação à distância ligado às universidades públicas que era muito interessante e teve uma abrangência muito legal. Mas aí eu acho que tem esse sentido que você falou, infelizmente, e aí obviamente que a gente pode tratar esse assunto com muito mais contexto, até trazendo pessoas que estão mais diretamente envolvidas nisso, a universidade pública teve mais dificuldade de se adequar à evolução da educação à distância, das tecnologias educacionais, né? Isso a gente consegue perceber, ainda que exista esse cenário, e a gente não tem universidade pública espalhada pelo Brasil inteiro, então o acesso a essa instituição é mais difícil, né? Muitas pessoas precisam se deslocar a um grande centro e morar em uma outra cidade, aí a gente tem lá os adventos das instalações de moradia universitária, que também não conseguem suprir toda a demanda de pessoas que podem ir a esses lugares, então é um contexto muito distinto, ainda que exista essa tendência em incentivar o crescimento, né, da instituição pública, da representatividade da instituição pública no Brasil. Fazer isso em detrimento de uma situação tão importante que é o desenvolvimento da educação à distância, né? E aí, essa informação que você trouxe, eu não conhecia, sobre os cursos de licenciatura, é bem isso. Eu me lembro, na época dos polos, que a gente tinha muitos alunos na área de pedagogia e licenciatura, ainda é, né? Um dos principais cursos aí desenvolvidos pela iniciativa privada e pela educação à distância. Ruim, né? Porque a gente precisa formar professor para o município, né? A gente precisa formar professor local, né? É isso. Mas essa questão ela é muito boa. É a resolução 2. Resolução 2 do dia 29 de maio, agora desse ano, que diz que o curso tem que, a partir do ano que vem, 50% de maneira presencial. Então, qual é a fala aqui, Léo? O que eu entendo aqui, né? O MEC estava preocupado com aquele curso onde não tinha prática, aonde a aluna do curso de pedagogia ia na crechezinha ali da casa ali da tia Joana ali e fazia o seu estágio, e aí comprovava que aquilo do seu estágio não desenvolvia competência para, de fato, atuar como docente. Mas, Léo, este é o caminho? O caminho é parar tudo, é bloquear, é travar, é não permitir que as instituições que tenham excelentes notas consigam desenvolver a sua modalidade do jeito que já vinham fazendo tão bem. É importante dizer o seguinte, né? A gente fala que os cursos de pedagogia e licenciatura possuem um grande número de alunos. As instituições aprenderam a trabalhar com o perfil desse aluno. Que dia que pode ter aula, como que faz atividade, ter o momento síncrono, não ter, quando que faz o estágio. Ele já é um curso por si só, por suas DCNs, complexo de ser executado.
para permitir que o aluno desenvolva as competências. Eu entendo, posso até acreditar que o Ministério da Educação, no intuito de barrar essa possibilidade de estágio em lugares que não eram condizentes, em cursos que não tinham as competências necessárias para desenvolver um profissional para o mercado, ele acabou travando tudo, o que isso é péssimo. Por quê? Justamente era o que eu estava dizendo. Porque você tem instituições de ensino que desenvolvem os cursos de pedagogia de licenciatura, aprenderam a trabalhar com o seu aluno, conhecem o mercado de trabalho, desenvolvem boas práticas, fazem bons estágios, fazem verificação, fazem vistoria, auditoria de estágio e estão sendo penalizadas. Esse que é o negócio. E de certa forma, essa é a grande conexão que a gente tem entre a construção da educação e o mercado de trabalho, né, Pandolfo? Porque é nesses profissionais que vão estar ali sendo capazes de iniciar uma educação de base, formar um jovem ali para entrar numa instituição de ensino, ter melhores escolhas daquilo que ele vai fazer como carreira profissional. É nesse profissional que a gente precisa iniciar tudo isso. Quando você começa a diminuir a possibilidade de você mostrar para esse profissional que existem novas tecnologias educacionais, você começa a ter um problema ainda maior de base, né? A gente tem falta de professor e aí começa a não ter essas novas tecnologias dentro da grade de construção do aluno ali do ensino fundamental, do ensino médio, especialmente da iniciativa pública desses grandes municípios, que a escola privada, ela está olhando para isso toda hora, né? A formação de base privada está sempre muito antenada em novas tecnologias. Bom, acho que entrando para esse contexto, né, todas as mudanças, obviamente, geram desafios, né, mas também geram oportunidades. E eu assim, gosto de vez em quando, olhar para o copo meio cheio, né? Porque a gente precisa olhar para isso. Claro que não é uma repercussão positiva. Como você falou, a gente tem um trancamento da evolução do EAD até o final, até 2025, e isso não é uma sinalização interessante, né? Mas, vamos lá. Desafios, perfeito. E as oportunidades, né? Como é que as instituições que estão no mercado de trabalho, especialmente no mercado privado, especialmente as instituições de ensino superior, como é que elas podem olhar para isso com um olhar de oportunidade? Onde é que a gente busca tirar dessa situação tão difícil oportunidades de melhoria e de crescimento para instituições de ensino privadas? Muito bom, Léo. É uma provocação muito boa e é um desafio de fato, né? Primeiro, assim, importante lembrar que o setor da educação é o setor mais regulado que existe, né? Mais regulado que a agência de petróleo, que gás, que energia elétrica, que telefonia, é a educação, ensino superior. E não tem muito o que fazer. As instituições de ensino, elas precisam se adequar à legislação e atender à legislação. O que a gente percebe com essa situação da portaria, primeiro com a resolução 2 de maio de 28, que diz que os cursos de pedagogia têm que ser feitos de maneira presencial, e depois a portaria 528, proibindo a abertura de novos cursos e de novos polos. O que a gente observa na prática é que algumas instituições de ensino entrando com ações na justiça, buscando fazer alguma coisa em conjunto, buscando as brechas na lei dessa não autonomia das universidades de desenvolver os seus projetos, a sua expansão, uma vez que a gente tinha uma legislação que era muito clara, inclusive ligando a abertura de novos polos ao conceito institucional. Não temos diferença entre os alunos do EAD e do presencial, sendo impossível dizer que uma modalidade é melhor ou pior do que a outra. Então, qual é a oportunidade que a gente tem, Léo, para tentar enxergar? A gente precisa enxergar essas oportunidades, né? Existe um trabalho a ser feito, né? E aí é o seguinte, é o jogo do rouba-monte, né? A gente já tem um número de alunos egressos do ensino médio flat, ele não cresce, ele continua mais ou menos a mesma coisa. O número de alunos que fazem a prova do Enem agora deu uma retomada, mas ele deu uma reduzida. Então, onde as instituições elas são eficientes, principalmente os grandes grupos, é roubar aluno, né? É roubar aluno um do outro por meio das suas políticas de transferência, né? Quem é mais atrativo, possui mais políticas, melhores políticas comerciais, melhores produtos, acaba conseguindo ser mais chamativo, ser mais atrativo, fazendo com que o aluno acabe optando por uma instituição. Então, vamos pegar algumas coisas aqui que pode parecer chovendo molhado, mas ainda são as oportunidades para as instituições de ensino. Você não pode fazer a sua matrícula agora, no mês de junho, no mês de julho,
numa instituição de ensino, começar a estudar lá no mês de agosto e receber acesso ao conteúdo ou alguém te ligar só quando as aulas começarem. Você não pode fazer a tua matrícula no mês de novembro, no mês de dezembro e esperar até o mês de fevereiro, mês de março, para alguém da instituição entrar em contato contigo. Então, a gente precisa fazer com que o aluno tenha uma excelente experiência. E essa excelente experiência começa na navegação no site, na qualidade das informações, de como que eu me comunico com o estudante, da facilidade que ele tem para fazer o seu processo de inscrição, de matrícula, de envio de documento, de pagamento, de receber o seu primeiro acesso. Por incrível que pareça, a gente ainda encontra instituições de ensino que não têm um CRM para conseguir se comunicar, identificar, entender, criar um relacionamento com o seu estudante. Ora, o menino que lava o carro, o meu carro, ele tem um CRM, ele me diz aqui, volta e meia, ele me manda, já faz X dias que o senhor não lava o seu carro, o tempo tá assim, semana que vem vai chover, aproveita para lavar agora. Tipo assim, gente, não tem mais como. No mundo onde a gente compra insights por um clique, a gente tem que fazer dezenas, centenas de cliques num ambiente virtual de aprendizagem. Então, Léo, tem vários deveres de casa que precisam ser feitos pelas instituições de ensino e que são oportunidades para conseguir atrair estes alunos, captar alunos que estão em outras instituições e não estão sendo bem atendidos, ou estes alunos que eles ingressam no mercado de trabalho. Esse dever de casa, ele vai desde a operação, de conseguir ter um currículo bom, inovadores, de ter uma formação de professor. Então, parece, o cara tá aqui dizendo um monte de coisa que isso aí já é velho. Cara, mas quem não fez isso até agora, precisa fazer de qualquer jeito. Então, assim, qual que é o momento? Se você não pode expandir com polo e com curso, use as suas energias para tratar da casa, para cuidar da casa. Olhe para os seus polos, olhe para o que você quer enquanto modalidade. Desenvolva estes 50% dos cursos de licenciatura em pedagogia com sabedoria. Vai ter instituição de ensino que vai ter que fechar polo, que vai ter que fechar oferta de curso em determinado lugar, mas é o que está acontecendo agora. Eu preciso me adaptar a esse novo momento. E uma outra coisa, Léo, que eu acho que é super importante, assim, a instituição à distância, o ensino superior, ele tem falhado em alguns momentos. E essa é a oportunidade para aproveitar esse momento para tentar atacar esses momentos. Quais são esses momentos? Eu falava aqui de currículo. Nanodegrees, pequenas certificações, as certificações intermediárias. O cara não pode parar e esperar 4, 5 anos para receber um certificado. Cara, mas Pandolfo, o que isso tem a ver com a resolução? Meu amigo, tem um novo perfil, tem novas DCNs, tem um novo catálogo de curso aparecendo. Se você lê o novo catálogo de curso tecnológico que você tem mudança na legislação. Então, aproveita o momento para criar esta sinergia com o mercado de trabalho. Não dá mais para você não ter essa sinergia, para você não ter uma boa experiência da jornada do estudante, Léo. É isso. Conexão com o mercado, né, Pandolfo? Conexão com o mercado. Não outra coisa, quando a gente fala de polo, né? Polo é uma coisa importante, né? A operação e o relacionamento da sede com os polos, muitas vezes ela não é um negócio fluido e transparente. Eu já conversei com um gestor de polo que tem alunos bons e disse para mim, eu vou trocar de instituição porque me atendem mal, porque eu não tenho relatório, porque demoram para me pagar, porque é no Excel, porque eu não confio, porque eu já peguei isso, porque eu já peguei aquilo. Então, o que está acontecendo agora? Nós estamos falando de duas coisas aqui, né? Estamos falando de uma portaria que dá trava em curso. Se me dá trava em curso, eu tenho que potencializar os cursos que eu tenho. Não adianta agora querer ficar abrindo um monte de curso. Tenho que olhar para os meus cursos, melhorar o perfil, trabalhar por competência, fazer aderência com o mercado, micro certificação. Tenho que olhar para o meu produto. Tenho que melhorar o meu produto. Não posso mais criar. Polo. Não posso mais criar polo. Agora, inclusive, essa semana, nós estamos aqui na semana, segunda quinzena de junho, a gente teve uma notícia do MEC que também não pode fazer alteração de endereço. Não posso abrir polo e também não posso fazer alteração de endereço. Tem instituição que deve estar com o cabelo em pé porque abriu o polo onde não devia e agora queria fazer alteração de endereço, mas não pode. Então, cara, o que você quer enquanto instituição de ensino? Para onde é que você vai? Para onde é que esse caminho vai? Então, olha o que nós estamos conversando aqui. Se tem trava em curso, vamos olhar para o produto acadêmico. Como é que a gente torna ele mais atrativo? Se tem problema em polo, vamos melhorar onde estão as dores dos polos. As dores dos polos estão aonde? Polo não tem informação, não acessa o sistema acadêmico, não entende o aluno, não sabe quantas que o aluno pagou, não consegue tirar uma declaração, o boleto é errado, o cara não faz gestão da permanência, porque o polo virou um captador de lead. Instituição de ensino. O repasse demora para chegar no polo.
Pô, hoje, instituição de ensino, olha o que nós estamos te dizendo aqui. Chama o teu acadêmico, manda os caras mexer no produto, tornar ele mais atrativo e olha para a gestão e para a operação do teu polo. Isso aí. Gestão e operação do teu polo. Como é que tu vai fazer? Tu vai melhorar a transparência, vai trazer uma plataforma de gestão financeira, vai permitir o cara fazer antecipação de recebível, mas não é vender carteira também para ficar amarrado, é antecipar de vez em quando ele precisa, é ter uma transparência do número de aluno, é fazer com que a tua operação na sede também seja refletida no polo, porque quem conhece o aluno numa cidadezinha pequena é o dono do polo, não é a sede que está numa cidade grande, e muitas vezes a gente tira do cara a responsabilidade dele falar com o aluno porque quer tudo na sede. Então, nós temos que ter um olhar agora de que o polo ele é muito mais do que um captador de lead. O polo é um cara que no passado a gente falava, ele gerava relacionamento. Agora, o que ele faz? Ele garante uma experiência, ele ajuda a melhorar a operação da instituição lá na ponta. Depois, outra coisa, né? Para quem é dono de polo, aqui vou fazer duas falas. Para quem é dono de polo, cara, tira a bunda do teu polo, mano. Vai conhecer o teu mercado, vai conhecer todo mundo, vai articular com quem precisa, vai ver como é que faz novos produtos, como é que cria long life learning, como é que cria curso de formação, cursos in company, como é que a gente desenvolve módulo, o que é optativo, você tem que fazer relacionamento com o mercado. Então, você que é dono de polo, faça relacionamento do mercado. Você que é instituição de ensino, leve tecnologias, leve gestão financeira, leve transparência para os teus polos e crie indicadores de desempenho. Vamos trabalhar lá com NPS do aluno, qualidade da infraestrutura, qualidade do atendimento, qualidade do serviço, produto, serviço. Vamos olhar para uma visão 360 graus para conseguir, de fato, prestar uma boa experiência com o estudante e fazer uma gestão de permanência. Então você vê, Léo, que tem coisa, tem coisa. Assim, nesse momento eu sou muito obrigado a trazer um pouco o contexto para o que a gente se propõe a fazer na EduNet, né? É difícil escutar essa sua fala sobre melhoria de tecnologia administrativa e financeira, porque a gente falou bastante aí sobre tecnologia educacional, mas a experiência do aluno não é só a experiência dentro do curso, ela começa antes da matrícula, durante a matrícula e inclusive no relacionamento financeiro ou administrativo com as instituições. Até porque a gente não pode esquecer que, independente do perfil ou da faixa etária desse aluno, ele está conectado com outras tantas plataformas tecnológicas que, em geral, oferecem uma experiência muito boa de entrega de tecnologia em diversos níveis para esse cara. Hoje, você não tem dificuldade para assinar qualquer uma dessas TVs pagas de streaming, né? Esses dias eu estava navegando lá no meu Mercado Livre e, de repente, o que o Mercado Livre me colocou? Assista a série e filmes aqui. Você clica lá no botão, você tem série e filme sendo transmitido ali. Você não tem dificuldade nenhuma de assinar hoje uma plataforma de streaming. Vamos para o mundo do infoproduto? Plataformas de conversão e entrega de conteúdo no mundo do infoproduto estão aí, entregando conteúdo de experiência com rapidez. O aluno não tem dificuldade para pagar um boleto, um Pix, um cartão, ele não tem dificuldade para parcelar a compra dele. E você ainda entrou, Pandolfo, numa outra seara muito interessante, né? Você dá autonomia para o polo usar o dinheiro dele do jeito que ele precisa usar, né? Hoje, quando você pega aí essas plataformas que a gente conhece, por exemplo, Uber, iFood, que tem aí os seus entregadores ou os motoristas, por trás daquela coisa toda financeira que é o repasse da corrida para o cara que é o profissional que está lá conduzindo o carro ou fazendo a entrega, tem toda uma tecnologia de antecipação de recebíveis, tem toda uma tecnologia de crédito oferecendo para esse motorista, oferecendo para esse entregador a possibilidade dele melhorar o seu negócio, né? Investir no seu carro, fazer uma manutenção. Por que a gente não tem esse mesmo olhar para os polos, como você falou, né? Como é que a gente põe tecnologia financeira para que o polo possa ser um pouco mais autônomo e sustentável naquilo que ele está desenvolvendo? Isso sem contar a fala para os polos de que há possibilidade de você gerar novos negócios, né? Então, sim, isso também é bastante importante. A instituição de ensino tem que correr atrás de oferecer mais produto, construir um portfólio de produtos mais interessante, mais alinhado com o mercado. Muitas delas já estão fazendo isso e olhando, e a gente percebe nitidamente elas saindo na frente. Obviamente que a gente não vai citar marca nenhuma aqui, mas é muito interessante a gente olhar para o mercado e perceber esse tipo de coisa, né? E isso beneficia o polo que vai ter um leque maior de oferta para o seu aluno com uma boa experiência, né?
Nós temos 3 movimentos acontecendo, né, Léo? Um movimento são os grandes grupos educacionais que investem muito em tecnologia, investem muito em experiência, investem muito em relacionamento. Então, eu diria para você que a gente tem os grandes grupos educacionais que, de fato, estão preocupados com isso, estão preocupados com seus resultados e cada dia criam novas tentativas, soluções para melhorar essa experiência do aluno. Depois você tem um bloco de coisas que estão acontecendo que são as instituições elitizadas, né, com projetos diferentes. Né? São Paulo mesmo, se a gente parar para falar aqui, a gente tem meia dúzia de instituições premium de alto nível com projetos muito, muito diferentes. Mas daí são instituições de ensino para um público bem seleto. E a gente tem um movimento que está acontecendo também, que são as instituições que não são de ensino, que são, quem sabe, de educação ou são de formação, que estão percebendo que existe uma oportunidade e estão surfando essa oportunidade. A gente tem uma série delas, né, que a gente poderia citar, né? A gente tem Instituto... Mercado de certificações, né? Certificações... A gente tem desde os infoprodutores que buscam instituições de ensino, que compram, que montam suas instituições de ensino. A gente tem, por exemplo, Instituto JF, se tornou uma instituição de ensino. Imagina, né? O Atlético está se tornando uma instituição de ensino. Outro dia eu conversava com alguém da Vale, e aí a gente estava falando sobre universidade corporativa. Tipo assim, eu falei, quando vier a faculdade da Vale, a universidade da Vale, e a gente tiver um boom de engenharia, cara, tipo assim, tu vai fazer engenharia onde? Tu vai fazer numa universidade lá e tal, vai fazer na Vale? Então, assim, esse movimento que a gente está tendo, os bancos, o banco pode virar instituição de ensino, porque, tipo assim, todo mundo pode virar instituição de ensino, mas depois, né? Então, imagina você quando você pega essas empresas que são extremamente nichadas e que se tornam instituições de ensino e vão desenvolver aquelas competências que são inerentes à sua área de formação. Fica mais apertado ainda para as instituições de ensino. Então, sim, é uma tarefa que a gente tem que fazer. Muito legal. Bom, se a gente não termina nunca, né? A gente pode ficar aqui, pode ficar bastantão, né? Mas o que eu acho que aqui é assim, se você chegou até aqui, né? Outro dia eu vi uma, para a gente descontrair, né? Outro dia eu vi uma, essa aí é boa para quem tiver interesse, depois procura no YouTube, curso de gestão do tempo em 10 segundos. Tem lá um curso de gestão do tempo em 10 segundos, eu não vou dar spoiler lá, depois você assiste lá, que dá para fazer um curso de gestão do tempo em 10 segundos. E aí, se fosse para eu resumir... Esse é nano degree de verdade. Se eu for tentar resumir, você que chegou até aqui, se eu for tentar resumir essa coisa para você em 10 segundos, não sei se vai dar, o que eu posso dizer para você é o seguinte, assim, ó, a educação à distância foi a modalidade que permitiu uma inserção de muitos profissionais, de muita gente no ensino superior. Foi ela que permitiu o desenvolvimento da sociedade, dos planos nacionais de educação. Foi ela que contribuiu com o desenvolvimento da formação. Esse crescimento do EAD está machucando alguém, está incomodando alguém, porque a gente chegou num momento onde a gente vive um desafio muito grande da ociosidade de vaga nas instituições públicas e nas instituições particulares, e a gente vive um desafio muito grande da gestão da permanência, aonde um mundo de formação está aberto para os estudantes. Né? Outro dia a gente falava, por exemplo, em programação Python. Né? Os cursos da área de tecnologia, eles são os cursos que agora, inclusive, estão reaquecendo, são os cursos onde a gente mais tem possibilidade, mas não são os cursos onde a gente tem o maior número de ingressantes. E aí a gente falava em programação Python, eu falei para ele, cara, abre o YouTube e digita lá programação Python, que você vai encontrar um guri de 15 anos, um menino de 15, 16 anos, dando aula de Python, em 15 horas o cara te torna um excelente programador Python. Então é isso. A instituição de ensino não pode perder. Quer dizer, é o que está acontecendo, está perdendo, né? Mas a instituição de ensino deveria entender esse novo mercado, essas novas competências, o que o aluno precisa. Eu sei que a universidade, o objetivo da universidade é ser mais genérica, é produzir um conhecimento mais holístico, mas a gente precisa também focar em algumas coisas para os alunos entenderem onde é que eles querem ser especialista. Léo, eu vou contar um caso aqui por ti, eu ia falar em 10 segundos aqui, depois eu falo, dar o resumo em 10 segundos. Eu vou contar um negócio para você que me aconteceu, eu recebi alunos já numa instituição de ensino para fazer o curso de gestão financeira, os alunos fizeram o primeiro semestre, eram 3 alunos, foram pedir desconto, fizeram o primeiro semestre, terminou o primeiro semestre, os alunos foram na minha sala e pediram para evadir, para ir embora, para cancelar o curso.
Quando eu pedi para ele qual que era o motivo que eles queriam ir embora, porque eles já tinham recebido um desconto bacana, uma condição bacana, o menino me respondeu assim, Pandolfo, sabe o que é? Vou ser bem sincero, a gente queria aprender a fazer trade. A gente ficou um semestre aqui na faculdade, agora a gente já sabe o que é trade, como que funciona, onde é que a gente vai estudar, o que a gente tem que fazer. Muito obrigado, a gente não precisa fazer a faculdade para trabalhar de trade. Então, assim, a instituição de ensino precisa ter uma sinergia muito grande com a instituição de ensino. E aí agora eu vou falar os 10 segundos aqui para ver se a gente consegue fechar esses 10 segundos dessa live. Você que chegou até aqui, então, e para pegar esse conteúdo que trata sobre o atual cenário da educação à distância no Brasil, perspectivas e para onde que a gente vai, o que a gente tratou nessa live foram essa caça às bruxas, ou esse freio no desenvolvimento da modalidade EAD, por meio da Resolução 2, que exige que a partir de 2025 os cursos de licenciatura e os cursos de pedagogia tenham 50% da sua carga horária de maneira presencial. E a Portaria 528, que dá uma trava na abertura de novos polos e na abertura de novos cursos, sem encontrar a proibição de alteração de endereço dos novos polos de educação à distância. Então, o que a gente está vivendo? A gente está vivendo um momento onde a educação à distância está freada, a coisa toda está paradinha, ninguém sabe o que vem pela frente, existe uma conversa de uma agência reguladora da educação superior e, considerando esse atual momento que as coisas estão meio paradas, está todo mundo meio paralisado e indica uma valorização e um incentivo para as instituições públicas, o que é necessário fazer que tanto as instituições quanto os polos busquem alternativas para melhorar a atratividade dos seus produtos. Então, é criar cursos mais atrativos, com mais sinergia, com desenvolvimento de competências, melhorando a sua operação, e com os polos trabalhar em duas frentes. Uma frente, o polo, buscando desenvolver itinerário, trilha, curso em company, vender módulo, usar os produtos que têm microcertificações, nanodegrees, internacionalização, uma série de coisas que dá para fazer. Então, polo saindo para a rua para entender cada vez o mercado, mais o mercado, e instituição de ensino promovendo melhorias no relacionamento, na transparência com os polos, por meio de gestão financeira, por meio de melhorar a participação do polo, de dar a possibilidade de antecipação de receita, de fazer com que o polo consiga entender o aluno, trabalhar a gestão da permanência. Então, passei de 10 segundos, mas esse que é o recado, Léo. É um momento muito desafiador que exige que as instituições de ensino não fiquem na inércia. Isso é uma coisa importante. Não dá para ficar na inércia esperando até 2025 para ver o que vai acontecer e depois agir. Aproveita o tempo e manda brasa nessas coisas que precisa. E para não deixar os seus 10 segundos de lado, vamos terminar com ele. Aqui na EduNext a gente ajuda bastante nessa inovação tecnológica na área financeira e de gestão. Como a gente adora educação, né? Estamos sempre por aí, e inclusive ela foi criada justamente para ajudar as instituições de ensino formais do Brasil a melhorar suas performances financeiras e administrativas. A gente também bate muito papo aí sobre todos esses desafios educacionais, né? Pedagógicos, metodológicos e de construção. A gente adora esse papo também, ainda que o nosso foco seja muito a área administrativa e financeira, a gente acredita que melhorando também a área de operação, criando um relacionamento mais interessante, mais dinâmico e com uma melhor experiência com o aluno, fatalmente a instituição vai ter mais recurso e um olhar mais fácil para se dedicar efetivamente àquilo que é o core business, né? Que é a atenção que ela tem que ter, que são os seus produtos educacionais. Então, acho que é isso, meu querido Pandolfo. A gente se encontra certamente muitas vezes aqui nesse canal. Deus abençoe. E vamos conversar sobre outros assuntos aí. O papo foi ótimo. Obrigado outra vez pela participação. Muito bom, Léo. Eu sou um incentivador do EduNext, eu sempre fiquei muito feliz com essa aliança, com esse trabalho, poder ajudar um pouquinho vocês, desde sempre, porque, assim, é propósito de atender dores, né? Você, o cara sempre muito ligado com a educação, antes Interedetec, sempre muito preocupado com o que havia de mais inovador, e a EduNext com essa situação de trazer uma solução por consideração de uma dor vivida, né? A plataforma de gestão financeira para as instituições de ensino bastante voltada para os polos, para os produtos, para essa questão digital, de influenciador, tipo assim, então, meus parabéns para você, principalmente, assim, por fazer
polo virtual quando ninguém falava de polo virtual, secretaria virtual, fazer upload de documento, certificado digital. 15 anos atrás a gente já falava disso, Léo, e até agora as instituições de ensino apanham para fazer, a gente já falava dessa coisa toda. Então, Desculpa. Fala. Tem os links todos aqui para a galera nos conhecer. Eu já vou ligar aqui a nossa agenda, sua demonstração aí, ó, para o pessoal também poder se conectar com o nosso time. Então é isso, eu sou comercial. Um incentivador. Toda vez que alguém precisar ir para falar sobre esse tema, pode me chamar, que eu sou um incentivador. Deixa também aqui dica os webinários da Roper. A Roper tem feito os seus webinários nas quartas-feiras, bastante sobre este tema que a gente tratou aqui. Tem lá o webinar sobre o ENAD, tem o caso que Portugal está fazendo justamente ao contrário do que a gente está fazendo aqui no Brasil. Portugal está fazendo para a formação de professores, os caras sentiram que estão com problema de formação do professor lá na Europa também. Como é que faz para desenvolver? EAD na veia. Quem é que está incentivando o EAD? O governo português. Então tem lá um monte de case. E é isso. E se eu puder ajudar as instituições de ensino, entra em contato com a gente, que lá na EduNext a gente tem as tecnologias e lá na Roper a gente tem os melhores consultores para ajudar qualquer instituição. Isso aí. Fica aqui na descrição os links todos para a gente se conectar. Meu querido, um bom final de dia. Obrigado pela atenção. Vamos encerrando aqui com a nossa vinheta de fechamento. Super abraço. Voltamos em breve. Voltaremos. Valeu. Beijo. Valeu.